maravilhoso é Jesus. Dá-me vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém, graças a Deus. Vamos orar nesse instante. Irmão Valdir, por favor, faça essa oração. Nós estamos aqui com um pedido de oração a favor de Maria Vicente Moraes, que está enferma, se encontra na UTI. E também a irmã Maria Conceição Rodrigues, também por motivo de enfermidade. Se você tem o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Senhor Jesus, estamos agradecidos, Senhor, nesse momento, Pai, por estar mais uma vez neste lugar onde as nossas almas clamam por salvação, Pai. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo por tudo, pedindo, Senhor, o Pai, que venha sustentar esta hora, Pai, essa pregação que vamos ouvir nesta hora, Pai. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ajuda cada um de nós, ó Pai, a aceitar isso em nossos corações. E nesta hora, Pai, pedimos por esse pedido de oração da irmã Maria. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade dela. O Senhor conhece qual o problema, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir
Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Amém, graças a Deus. Vamos ter a voz do nosso profeta. Praise in your heart. Cada um ora em seu coração. Help me now. Senhor Jesus, ajude-me agora. And if you've never been baptized, and you're convinced, I haven't preached on baptism, but you're convinced that you should be baptized. Se você nunca foi batizado e está convicto, eu não preguei sobre o batismo, But you're convinced that you should be baptized. In Christian baptism, the only way that any Christian... mas você está convencido de que deve ser batizado no batismo cristão, há a única maneira que qualquer cristão, Baptized in some other way. And the same Jesus has said, who will take one word or add one word, the same will be taken out of his part of the book of life. Jesus... O que seria se você subisse lá e fosse batizado de outra maneira? E o próprio Jesus disse, o que tirar uma palavra ou acrescentar uma da mesma será tirado do livro da vida? Jesus disse isso. And he said, all scriptures is inspired and must be fulfilled. Ele disse, toda a escritura é inspirada e deve ser cumprida. Now you know different. What will you do about it? Agora vocês sabem diferente. O que fará você a respeito disto? They had a sensation, or something. I believe in sensation.
Se você teve apenas uma sensação ou algo, eu creio em sensação. Danced in the Spirit, spoke in tongues. I believe in that too. Se você simplesmente dançou em espírito, falou em línguas, eu creio nisto também. Oh, the Father, and your Spirit in you tells you not to follow the Word when you know it's right. Mas se isto é tudo, e o Espírito que está em você lhe diz para não seguir a palavra quando você sabe que ela está certa, What's wrong with that Spirit? há algo errado com aquele Espírito. The Holy Spirit. It can't be. Não é o Espírito Santo. Não pode ser. Identify its own word, you know that. E isto não identificará sua própria palavra. Vocês sabem disto. You can make ready to come now while we're praying. Vocês podem se aprontar para virem agora enquanto estamos orando. Jesus of Nazareth, come close now and speak to every heart. Jesus de Nazaré, aproxima-te agora e fala a cada coração. Commit them to you. May they be all these hands, they're trophies of the message, Lord. Eu os encomendo a ti, que eles possam ser todas estas mãos. Elas são troféus da mensagem, Senhor. And your great august presence is with us now. De ti e de tua grande presença augusta que está conosco agora. Any man that's sensitive to the Spirit can tell that you're here. Qualquer homem que é sensível ao Espírito pode dizer que tu estás aqui. Great feeling of sacredness. Este grande sentimento de santidade. Grant it, Lord, just now, in the name of Jesus Christ. Conceda isto, Senhor, agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Agora, com nossas frontes inclinadas, se há algum homem aqui que desejaria ser batizado no nome de Jesus Cristo, deseja se arrepender, deseja procurar o batismo no Espírito Santo, há um quarto aberto à minha esquerda, mulheres da direita. Lá haverá alguém para instruir. Há capas para batismo esperando tudo mais. Agora, enquanto conservamos nossas cabeças inclinadas, cantemos. I can hear my Savior. Be me. I can hear. Posso ouvir meu Salvador chamando. Glória a Deus, aleluia. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Pela graça, nós estamos mais uma vez aqui. Eu vi esse moço aí perto do irmão Valdir, não conhecia ele mais não. É o William, né? Bom, William, acho que faz muitos anos que eu não te vejo. Cresceu para os lados. Tá bom, Deus abençoe. Irmão William, filho do irmão Valdir. E a irmã Jéssica está conosco ainda. Vai ficar uns dias aí suprindo a falta da Magda. Né, Maurício? Muito bom, muito bom. E também a irmã Cirleia está conosco nesta manhã. Deus te abençoe. Hoje à tarde nós teremos Santa Ceia lá em Vianópolis, 15h30 companheirismo, 13 horas batismo. Lá em Vianópolis, 13 horas batismo, 15h30 companheirismo e a ceia à noite. Aqui em Bulhões, o irmão Adair Henrique vai estar aqui. Inclusive, eu acho que ninguém devia perder a
Até o irmão Zé Cândido, minha irmã, vai estar aqui hoje. Se for preciso, eu pago o almoço deles aí no restaurante, ou dou um pratinho de comida lá em casa. Eles é muito chique, às vezes vai ter que querer comer no restaurante, vai querer comer lá em casa, né? Então, pago o almoço deles para eles ficarem no culto da noite. Irmão Zé Cândido, mas a irmã Vilma. Vai ser muito bom. E em Bonfinópolis, o pastor Abraão. Quem está na igreja aí em Bonfinópolis, eu acho que está lotadinha, né? Tem uma família aí que viajou para Rondônia por ocasião de casamento. O pastor Benedito, pelo menos, que não tem esse negócio, precisa ficar viajando assim, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para assistir casamento de parente, não. Os daqui, casos daqui, os de lá, casos de lá, e os de lá, sepultos de lá, os daqui, sepultos daqui, fica essa correria para lá e para cá por causa de casamento. E foi o pastor Benedito, pelo menos, que falou para a família dele reunida lá. Foi isso, irmã Jane, que falou? Então, até tranquilizou mais nós agora, né? Mas tem um pouco de gente aí que foi lá para Rondônia para assistir casamento. Tá bom. Eu já intercedi pela viagem, continuamos intercedendo, né? Deus abençoe vocês em Bonfinópolis, em Vianópolis. Um abraço fraternal. Irmão Edilson Rodrigues. Não pôs de onde que é. Deus te abençoe. Irmão Deusdete Lindomar e Edir na Fazenda Caldas. Irmão Manassés, Keila, Maeli, o Edson, Flávia, Elise, na Fazenda Moraes, em Alexânia. Irmão Edson, a irmã Flávia não me ligou essa semana, irmão. Fiquei aguardando de segunda até hoje, ela não ligou. Você já sabe o que eu estou falando, sabe? Então tá, um abraço aí para vocês, toda a família reunida aí na fazenda. Só espero que vocês não estejam fazendo pamonha agora no lugar da escola, né? Tá bom. Irmã Selma e irmão Geraldo também na Fazenda Santana. Irmã Isis na Fazenda Olaria, vai estar no culto da noite com toda a família, né? Não pôde vir na escola, mas vai estar à noite. 21 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos, que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. São os nossos avisos de hoje. São Mateus, capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Ou a ele ouvi. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor a abençoe em nosso coração. Ajuda-nos em mais esta escola, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis sentar. Estamos estudando a mensagem A Ele Ouvi. E nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, o Mombrana disse que o título do livro de Atos deveria ser Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, e não Atos dos Apóstolos. E toda a vida cristã que foi determinado para os cristãos viverem, teve um padrão. E esse padrão foi estabelecido exatamente no livro de Atos. Alguém disse que, um teólogo disse que o livro de Atos
era um andaime da igreja. O irmão Branham disse, não, é o fundamento da igreja, é o que sustenta a igreja, é o sustentáculo da igreja. Então você vê que o apóstolo São Paulo, ele não foi contado entre os apóstolos de Jesus, porque quando Judas traiu Jesus, eles reuniram e elegeram a Matias, que era um cidadão, né, que acompanhou todo o ministério de Jesus, mesmo não sendo apóstolo. Então eles elegeram ele apóstolo no lugar de Judas. E o irmão Branham faz menção que a igreja elegeu Matias, mas o Espírito Santo elegeu Paulo. Então, o apóstolo São Paulo, ele foi não só apóstolo, mas profeta também. Por quê? Porque praticamente o Novo Testamento foi escrito por ele. Então, aí vem as suas cartas, aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossos, né? Colossenses, e aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e aí vai, quase todo o Novo Testamento. Hebreus, o irmão Branham atribuiu que Paulo foi o autor de Hebreus. Então, aí está o fundamento da igreja, aí está o padrão. E ele ouvia aí no parágrafo 60, nós vamos ver que o irmão Branham está dizendo, ele estava falando sobre, deixa eu voltar no 59, não tem problema, gente, é bom para uma recapitulação. Não quero dizer que você é má, mas eu quero dizer que o diabo em alguns púlpitos efeminados. Em alguns púlpitos efeminados. Dá para a gente parar um pouquinho aqui? Quando você faz uma leitura da Bíblia no Espírito, pode ser no Novo Testamento, no Velho Testamento, aonde você ler Provérbios, Salmos, o período da lei, ali, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Qualquer parte que você for ler na Bíblia, se você for pregar para os laodiceanos, você está sujeito a ter o seu pescoço cortado. Eles não aceitam mais a Bíblia, eles aceitam o evangelho teológico, eles aceitam púlpito efeminados. Para começar, a humanidade está com esse espírito na flor da pele, espírito efeminado. Então, para os espíritos efeminados, tem que ter um pastor efeminado também, que concorda com as mazelas que são praticadas. E não pode mais pregar a Bíblia. Você está vendo? A gente lê cada capítulo no Salmo, nos Provérbios. Se você lê isso aí publicamente aí para a sociedade, eles vão nos crucificar mesmo. Porque a Bíblia não concorda com a desobediência. A Bíblia não concorda com a desobediência. E se você pregar contra a desobediência, você fala assim, ó, tem que arrumar um evangelho que camufla, né? Camufla. Então, esse evangelho não é para nós. É por isso que Deus vai tirar o seu povo daqui. Não dá mais para ficar. Nós temos que entender isso. Não dá mais para ficar aqui. Uma hora dessa,
nós seremos tirados, de uma forma ou de outra. O irmão Branham diz, eu não lembro qual a mensagem que ele citou isso aqui, mas ele diz assim, ó, pode ser que alguns de nós ainda teremos que selar o nosso testemunho com a própria vida, antes do rapto. É claro, tem que ser antes do rapto, porque depois do rapto é só a salvação comum que vai morrer pelo nome de Jesus. Os eleitos do rapto foram antes da grande tribulação. No período da grande tribulação não tem mais salvação. Depois que o rapto acontecer, não precisa pregar mais salvação. Até alguns pregadores que eram pregadores da mensagem, se ficarem aqui depois do rapto, porque nós vamos ter que estar tudo no mesmo batismo para poder subir, e vai ter alguns que não vai estar. Vai ter alguns pregadores da mensagem que não vai estar no mesmo Espírito, no batismo do Espírito Santo para o rapto. Esses vão ficar aí pregando. E se eles continuar pregando arrependimento, não vai ter fruto nenhum. Porque depois do rapto não tem mais salvação. As pessoas que vão morrer pelo nome de Jesus Cristo na grande tribulação, elas entraram salvas. Elas foram salvas agora, porque o que nos salva é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário. E quando o rapto acontecer, o sacrifício cessou. Assim como aquele sacrifício do Velho Testamento cessou quando Jesus morreu no Calvário, então o plano de salvação de Deus ela acaba quando o sacrifício for abolido, ele sair do trono de intercessão. Então ele saiu do trono de intercessão, quem teve de ser salvo foi salvo. Às vezes a pessoa não deu conta de obedecer a mensagem como deveria, obedecer a Bíblia como deveria, mas ela crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ela crê em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa pessoa, ela está com a vida eterna garantida, só que ela tem que morrer pelo nome de Jesus na grande tribulação. E quem sabe que alguns pregadores também terão que morrer na grande tribulação, mas eles já entram, todos eles, tanto se pregador ou não, eles já entram lá salvos. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. E se acontecer de algum de nós ter que selar a sua vida, ou selar o seu testemunho com a própria vida antes do rapto, isso vai acontecer. E, quem sabe, por falar a verdade, por posicionar pela verdade, nós estamos entendendo que só haverá adoção se houver um verdadeiro posicionamento como filho de Deus. Aí, se eu pregar sob posicionamento de filho de Deus, eu sou ruim pregador? Eu sou um pastor ruim? Porque eu estou pregando para que a igreja se posicione como um filho de Deus? Eu estou querendo que você posicione para o rapto. É isso que o Espírito Santo está querendo que nós todos nós fazemos. É posicionar para o rapto. Agora, quando se prega, quando se mostra desse jeito, então é ruim? Então não serve? Ou nós vamos querer púlpitos efeminados? É isso que quer dizer púlpitos efeminados. Que deviam estar lá fora como chamadores, olha, referindo a esses púlpitos efeminados, que deviam estar lá fora como chamadores de porcos, ao invés de um pregador. Eles deveriam ser um criador de porco, do que ser pregador. Deveriam sair e dizer a verdade a respeito disto, para que então você soubesse o que é a verdade. Não é isto certo, irmãos? Agora, eu voltei um pouquinho aqui para nós chegarmos nessa questão do que é o padrão para a igreja, o padrão para a noiva. Eu tinha um velho amigo metodista que costumava cantar este hino: deixamos cair as cercas,
nós comprometemos com o pecado e deixamos cair as cercas. E as ovelhas saíram. Que coisa triste, né? O pastor deixa a cerca cair e as ovelhas saem. Mas como foi que os bodes entraram? Deixa a cerca cair, as ovelhas saem, e como que os bodes entram? Vem, qual é o problema que os bodes entraram? Eles deixaram cair as cercas, o velho antiquado padrão do Espírito Santo. O velho antiquado padrão do Espírito Santo está nessas cartas aí que eu acabei de citar, gente. Pega ali, desde o Atos, você vê que Atos dos Apóstolos é a vida vivida de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que foi ensinado em Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos viveu, é a vida vivida desses 4 evangelhos. E aí vem as coordenadas, vem o padrão que o apóstolo Paulo estabeleceu, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problema. Agora precisava da igreja cheia de problema como a igreja de Corinto para nos ensinar a sair de certos problemas. Que lá na igreja de Corinto teve um moço lá que foi entregue para Satanás. Só para você ter uma noção. A coisa lá era meio bagunçada. Esse rapaz, ele vivia com a esposa do pai dele, no caso era uma enteada dele. Paulo mandou entregar para Satanás. Aí você vai lá no 2 Coríntios, Paulo mandou receber ele de volta. Por quê? Porque ele arrependeu. Então tinha que ficar isso lá. Porque uma vez eu encontrei uma senhora, ela disse, olha, eu tenho um sentimento muito grande, um ex-pastor que era de Anápolis, bem no início da mensagem, e ela disse, esse pastor me entregou para Satanás, e eu tenho um sentimento muito grande com isso. Aí eu olhei ela de calça esporte, umas coisinhas no cabelo cortado, aí eu falei assim, irmã, é estranho, né? Ele entregou a senhora para Satanás, meu Deus, hein? E a senhora vai ficar entregue para Satanás até quando? A senhora não vai libertar dele, não? Porque aquele moço lá de 1 Coríntios, ele foi entregue a Satanás, mas ele se libertou de Satanás logo em seguida, porque ele arrependeu, ele consertou, ele humilhou. Agora, então, você foi entregue para Satanás. Fui. E você vai ficar entregue para ele até quando? A coisa mais maravilhosa que tem, irmãos, é quando nós damos conta, quando eu dou conta de me humilhar. As minhas maiores vitórias que eu tenho tido na minha vida é quando eu dou conta de humilhar. Isso é uma experiência pessoal minha. É uma experiência pessoal minha. E eu tenho certeza que você já deve ter. Quem sabe que Deus já até te livrou da morte em uma situação que você se humilhou. E às vezes você nem lembra disso. Mas volta aí a ficha, volta aí a história da sua vida, que você vai observar que muitas situações que você humilhou, Deus te deu uma vitória. Irmão, olha, Deus não agrada de arrogância em canto nenhum, em parte nenhuma. Eu posso, eu faço, eu. Nós precisamos tirar o eu de cena e deixar que ele trabalhe, que ele entre em cena. Então, veja, o velho antiquado padrão do Espírito Santo que dirige a igreja e a guia a toda a verdade. Nós queremos toda a verdade ou não queremos? Ou nós queremos a verdade somente que passa um paninho quente em nossas costas, que nos adula?
Por que tem pessoas que têm reserva comigo? Elas tinham que elas tinham que ser francas, ser verdadeiras. Falar, não, eu tenho reserva, não é com o pastor Ivaldo, não. Tem reserva, é com a mensagem que ele prega. A mensagem que ele prega é que fere a gente. Aí até eu concordava. Porque o que eu prego? Ultimamente, irmãos, eu não estou dando conta de pregar mais. Se me tirar essa mensagem aqui da minha mão, se me tirar a mensagem da minha mão, eu paro. Eu não tenho mensagem para pregar. Agora, então por que é que a pessoa fica ressentida? É por causa do que eu prego? Eu estou pregando o que o profeta pregou. Veja bem, aqui está, ó, e o velho e antiquado padrão do Espírito Santo que dirige a igreja e a guia toda a verdade. Agora, esta é a verdade. Aquilo pode ser antiquado. Aquilo pode ser antiquado. Pode ferir um pouquinho. Pode ferir um pouquinho. A verdade fere. Fere o ego. Ego é aquele sentimento que a pessoa tem em torno de si mesma. Aquela espírito de grandeza. Espírito de ser melhor do que os outros. Gente, nós temos que entender que nós não somos melhores do que ninguém. O pastor não é melhor do que as ovelhas, não. As ovelhas não é melhor do que o pastor, não. Nós estamos todos na mesma plataforma. É que tem que alguém que fale. Tem que ter alguém ungido para falar. Você sabe, quando eu era um garotinho, e há uma coisa que eu ainda não suporto. Há uma coisa que eu ainda não suporto. Agora ele já era adulto, né? Sabe o que é? É óleo de rícino. Quem gosta de tomar óleo de rícino aqui, levanta a mão. É estranho que ninguém goste, né? Óleo de rícino. E você sabia que se você tivesse meio encaiado, um óleo de rícino é bom? Tem gente que fica sofrendo aí, né? Não pode comer uma bananinha maçã que trava tudo. Óleo de rícino. Mas o irmão Branco não gostava. Eu sentir o cheiro disto, eu fico doente por uma semana só de sentir o cheiro do óleo de rícino. Quando éramos pequenos, a mamãe costumava ir até lá embaixo, onde eles estavam no armazém, no açougue, e comprava peles de porco. Lá no passado, não era como moderno como hoje, né? Um armazém tinha açougue lá dentro, era uma bagunça, quase igual um que nós temos aqui, que nós conhecemos aqui em Bulhões, né? Ô Jesus, ajuda nós, Senhor. Então, aí tinha de tudo lá. Era num armazém, num lugar só. E eles eram muito pobres e não podiam comprar a carne. O que eles conseguiam era comprar as peles do porco. E ela ia lá, comprava aquelas peles de carne e as cozinhava, ou as fervia numa velha bacia para tirar a gordura para fazer o pão de milho. Aí ela cozinhava aquelas peles, tirava a gordura, com a gordura que tirava daquelas peles, temperar o pão de milho. E aí? Era uma vidinha meio custosa, não era? Hoje nós temos tanta fartura. O irmão Antônio prepara uma lata de carne de porco desse tamanho assim e vende por uma merreca de dinheiro. E nós tem hora que fala assim, eu não gosto dessa carne na lata. Tem farado dela. Isso é fartura, gente. Isso é fartura.
olha, e as cozinhava, e tirava para fazer a gordura, para fazer o pão do milho, e nós o chamávamos de bolo de milho. E tínhamos ervilhas pretas, nabos frescos, hortinha caseira, nabos frescos, e aquilo era bom para comer. Mas quando tínhamos somente aquilo no almoço, de jejum e jantar, então, todos os sábados à noite, todos nós garotinhos tínhamos que tomar um banho. Todo sábado à noite. Agora ele tinha 10 irmãos. Ele era o mais velho. Agora escuta só o banho que eles tomavam. Eu recordo da mamãe nos colocando dentro. Tinha uma grande, velha bacia, pôs tina aqui, mas na nossa linguagem é uma bacia, de cedro. Eu não sei se vocês, os mais velhos aqui, conheceu. Se fazia uma bacia, o fundo dela era de madeira e as laterais um pneu de carro. E isso aqui, eu vejo um quadro desse, era mais ou menos isso. Eu ainda lembro dessa bacia de pneu ainda. E enchia ela d'água e ia dando banho na garotada. E começava com o bebê. O primeiro a tomar banho era o mais novinho, era o bebê, que tomava banho primeiro. E nós éramos 10. E só tomava banho no sábado. E eu ficava por último, na mesma água. Aí, na mesma água. Somente acrescentando um pouco mais. Hoje os molequinhos de 12, 13 anos, 10, 12, 13, 14, vou falar da faixa etária dos meus netos, que já estão completando 13 anos, os dois mais velhos agora, 13 anos. Aí eles entram para dentro do banheiro e ligam o chuveiro lá e vai cantar um corinho, e água e energia, meia hora, 40 minutos. Ô mamãe Lidiane, arruma uma bacia lá e dá banho nesses moleques, igual o Mombrana aqui. Se o Mombrana, se ele era o último, eu tinha 10 irmãos, quantos anos que eu já tinha? Uns 14 por aí, ou mais, 15. Dá banho nesses moleques aí numa água só, para ajudar a economizar água, economizar energia, Que fala não adianta. Menino, desliga esse chuveiro. Não resolve. É o pai que paga, é o pai que trabalha igual um burro, da renca toda, não sabe quanto custa. A gente só dá valor nas coisas quando a gente sabe o preço que custa. Enquanto você não trabalhar para suar, para ganhar o seu dinheirinho, você não vai saber dar valor. Enquanto você só está ganhando, tudo de graça, mas começa a trabalhar para você ver o tanto que você valoriza mais. Você valoriza mais, é claro que você valoriza mais. Opa, isso aqui custou meu suor. Então, eu ficava por último, na mesma água, somente acrescentando um pouco mais. Somente acrescentava um pouco mais de água para esquentar. E então todos nós, garotos da escola, tínhamos que tomar uma dose de óleo de rícino. Ai, meu Deus. Quando chegava a minha vez, eu segurava o meu nariz para não sentir o cheiro do trem. E eu dizia: mamãe, por favor, aquilo simplesmente, isto me fazia sentir muito enfermo. E eu me recordo daquela minha velha mãe,
sulina, ela dizia: mas veja, Billy, se isto não te deixar doente, isto não te fará nenhum bem. Será que na vida espiritual não é a mesma coisa? Se este evangelho que você está ouvindo não te deixar doente, que bem ele vai te fazer? Se a gente for para a igreja e não tiver uma coisinha que mexe lá por dentro dos nossos sentimentos, que bem essa mensagem de hoje fez para mim? Qual o benefício que eu estou levando dela? Olha o que que mãe, gente, a gente vai acompanhando, você vai acompanhando. Eu vi ali em Bonfinópolis, a irmã Edna preparou um jogralzinho para as crianças, mas que coisa, cada um dava um destaquezinho sobre a mãe. Um deles diz assim, aquilo que o irmão Brana citou, diz: o que esse filho será no futuro depende da mãe dele. A responsabilidade da mãe é o que esse filho será no futuro. Esse filho, não falou filha não, filho. Agora, uma mãe desleixada não tem o capricho de orar com os filhos, de ler a Bíblia com os filhos, de, nas horas vagas, ensinar o caminho do Senhor, um estudo desse aqui, chegar em casa, revisar com os filhos. Vamos ver aqui o que o pastor ensinou essa semana. A responsabilidade é da mãe. Nós temos que entender isso. Porque, ou então, agora, e quando a mãe só leva para o caminho errado? E quando a mãe só incentiva as coisas erradas? Quer dizer, os próprios filhos vão ter que amadurecer e dizer assim: quais os conselhos que eu vou seguir? Eu vou seguir os conselhos do meu pai, que me conduz para a coisa certa, ou escutar os conselhos da minha mãe, que conduz para as coisas erradas? Porque você acha que não existe isso? Ah, mas eu não faço nenhuma nem a outra coisa, eu nem conduzo para as coisas erradas, mas também eu sou meio desleixada com as coisas certas. Aquele pai diz assim: eu nunca fumei na presença dos meus filhos, eu nunca bebi, mas eu nunca ensinei isso para eles com exemplo. Mombrand diz: o pior erro que você fez foi não conduzi-los a Cristo. Esse é o pior que você fez. Porque o Mombrana estava condenando os pais que fumavam na presença dos filhos, que bebiam na presença dos filhos, e ficava tentando proibir os filhos a fazer. Ora, como é que nós vamos dar um exemplo para eles e vamos proibir eles de fazer? Eles vão dizer: mas que ensinamento incoerente é esse? Não tem coerência. Meu pai faz e fala que não é para mim fazer? Meu pai bebe e não quer que nós bebemos? (61) E esta é a maneira que eu prego o Evangelho. E esta é a maneira que eu prego o Evangelho. Se isto não te deixar doente, isso não te fará nenhum bem. Se isto te faz ficar doente, ele segue aí dizendo: isto poderá mexer com alguém de sua gastronomia da Bíblia e colocar as coisas no começo. Isto é certo, no padrão. Isto é correto. Nós precisamos do velho evangelho antiquado. Precisamos do poder de Deus. Aleluia! Do Espírito Santo de volta. E todas as estrelas de Hollywood e da televisão indo para fora. Agora, às vezes você vê um irmão na igreja, ele parece mais um artista de Hollywood do que um cristão.
A maneira dele vestir, a maneira dele pentear o cabelo, a maneira dela se arrumar, se apresentar, ela parece mais um artista da televisão do que um cristão? Pode ser? O Mombran está dizendo aqui, ó. Aqui, e as estrelas, olha, nós precisamos do velho evangelho antiquado, precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo de volta, e todas as estrelas de Hollywood, da televisão indo para fora. Como é que uma cristã tem coragem de buscar um modelo de roupa, de calçado, numa revista imunda de televisão? Um manequim imundo. Os manequins de moda, quase todos produzidos por homossexuais. Os maiores estilistas masculinos são homossexuais. E aí as irmãs vão buscar modelo lá. Quer dizer, uma moda que Satanás deu para suas filhas, aí uma cristã vai copiar. Não. Isso tem que ser colocado para fora de nós, nós precisamos tomar posição. 62, agora que nós chegamos na continuação. Você sabe, senhora, eu vou lhe dizer algo. Mexeu com as senhoras. Tem alguma senhora aqui? Não, esse negócio de senhora, isso é os antigos que usavam isso. Hoje é você. Menino, me chama de você. Eu não sou velho, não. A própria mãe ensina os filhos a não ter reverência com ela. O pai, a mãe, ensinar os filhos a tomar benção. Benção, pai, benção, mãe. Não, isso é coisa do passado. Eu vejo se não é uma criação moderna, meu Deus do céu. Você sabe, senhora, eu vou lhes dizer algo. Eu vou chegar nos homens daqui a pouco. Ixi, você estava pensando que ia ficar sem tinta? Você estava pensando que ia ficar livre? Eu vou chegar neles daqui a pouco. Mas, senhoras, eu desejo lhes dizer algo. Você sabia que aquilo é um espírito imundo vindo sobre vocês? Você sabe que quando uma mulherzinha desce à rua toda vestida de uma maneira sexy, você sabe que aquela mulher vai ter que responder por ter cometido adultério? Quem visita essa fossa negra de Facebook e demais redes sociais, quem visita essa fossa negra fica sabendo dos podres das pessoas. Quando você vê uma mulher se expondo nessa fossa negra aí, com fotos de todo jeito, e lá, e se expondo lá, e roupas, você pode saber, espera lá. Pode esperar lá o que vai acontecer com aquela mulher. Você sabe que aquela mulher vai ter que responder por ter cometido adultério? Bem, ela pode ser tão pura como um lírio ao seu namorado ou ao seu marido. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, se o que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E então, se você se veste assim, de uma maneira sexy, e algum pecador te olha desta maneira, por que é que eu tenho batido nesses vestinhos coladinhos e parecendo uma salsicha descascada que começa desde do pescoço até nos pés lá? Não sei se é uma malha, que de pano, que de ar que é aquilo, que a mulher... E aí ela vai ainda na fila da ceia. Mas peraí, ué. Ou nós vamos viver uma vida cristã, então nós estamos ganhados. Um ancião que passou da idade dele, acho que
acho que nunca casou na vida. Chegou a usar uma expressão assim, olha, não dá para entender como essas irmãs vestem essas roupas desse jeito aqui, fica aí na vista dos irmãos aí, para lá e para cá desse jeito. Agora ele é um ancião que já passou a flor do auge, que nem pensa de forma alguma num relacionamento. Chegar numa conclusão de falar um negócio desse? E agora os jovens homens? E dentro da igreja, gente, não é lá fora não, é dentro da igreja. O que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. E então, se você se veste assim e algum pecador te olha desta maneira, tem que ser um pecador também para ficar cobiçando. No dia do julgamento, quando ele responder por ter cometido adultério, isto será contigo. Ele responde por ter cometido adultério e com aquela mulher que se vestiu. Ela é que é culpada daquele adultério. Isto será falta sua. Isto será falta sua. Porque se mostrou a ele. Talvez você não venha amanhã à noite. Vai ficar aborrecida, né? Vai ficar sentida. Eu estou sentida com o pastor Ivaldo. Não vou voltar mais na igreja. Talvez, e o momento está dizendo assim, ó, talvez você não venha amanhã à noite, mas você ouvirá isto um dia. Isto é certo, isto é correto. É um espírito imundo e maligno. E o que você acha que o Espírito Santo pensa quando ele vem diante do Pai para dizer que seus filhos estão agindo assim? Ele é o tutor da igreja. Anos atrás, lá embaixo no sul, quando eles apanhavam as pessoas de cor e as vendiam como escravas, aquilo nunca foi correto. Não, senhor. Deus fez o homem fez os escravos. E eles passavam por ali e compravam aqueles pobres pessoas exatamente como se você saísse aqui onde tem carros usados e simplesmente pegasse um recibo de venda e os vendesse. Os avaliadores passavam e viam aquelas pessoas e eles tiravam aqueles grandes homens robustos de suas esposas e os cruzavam com umas mulheres fortes ou algo assim, para trazer um melhor rebento de escravos. Olha o que eles faziam. Tudo por causa do dinheiro, vendendo escravos. E recordam de Abraham Lincoln, quando ele tirou o seu chapéu e fechou as suas mãos, assim disse: isto é errado, algum dia eu acertarei nisto. Que Deus nos dê presidente como Abraham Lincoln outra vez. Sim, senhor. Quando ele disse aquilo, ele estava certo. Eu recordo de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali e com pouquinho cabelo ao redor de sua cabeça. E ele estava olhando o museu. E de repente ele parou e olhou. E deu uns passos para trás e começou a chorar. E as lágrimas rolavam por sua face. E ele estava orando. E eu o observei por uns poucos minutos. Me aproximei dele e disse: como vai, tio? E ele disse: como vai? E eu disse: eu sou um ministro. Eu disse: eu gostaria de saber por que você estava orando. O que aconteceu? E ele disse: vem aqui. E ele olhou para baixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. E eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar.
Isto não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. E ele disse: mas veja, eu ainda tenho as marcas de uma correia de escravos ao redor de mim. Ele disse: e ali está o sangue de Abraão Lincoln. E o sangue de Abraão Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Perguntou aquele velho escravo. E eu voltei e eu disse: se o sangue de Abraão Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus Cristo quando é pregado em seu poder ante uma igreja que clama ser nascida de novo? Aleluia! O que deveria ele fazer? Certo dia, quando havia fim do lado, e eles pegavam chicotes e batiam neles para fazê-los trabalhar, e eles observaram certo jovem em uma plantação. Eles não tinham que bater nele. Irmãos, ele tinha seu peito estufado, seu queixo levantado, e ele estava certo com aquilo. E este avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Agora, lembra de comportamento? Olha o comportamento desse escravo no meio de todos os escravos. O comprador de escravo viu eles trabalhando e falou: por que aquele homem lá é diferente? Eu quero comprar aquele escravo lá, ele não precisa bater nele para trabalhar. Olha o tanto que ele trabalha, eu quero aquele. Olha o comportamento. E ele disse, o dono disse: bem, ele não está à venda. E ele disse: oh, ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isso também. O dono disse: sim, eu notei isso também. Bem, ele disse: eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Ele disse: não, ele é simplesmente um escravo normal como os outros. E ele disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. Ele disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Ele disse: bem, o que o faz ser tão diferente do resto deles? E o proprietário disse: eu fiquei querendo saber disto por muito tempo também. Mas eu vim a descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. O pai dele é o rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, ele sabe que ele é filho de um rei. Ele sabe que ele é filho de um rei. Ele está em outro país, em outro lugar, mas ele sabe que ele é filho de um rei. Na terra dele, o pai dele é o rei. E ele se conduz assim, como filho do rei. Irmão e irmã, se um homem africano em um país estrangeiro que pode se conduzir comportando-se como um filho de um rei, não deveríamos nós, filhos e filhas de Deus, agirmos desta maneira? E nos portar como filhos e filhas de Deus, quando o nosso pai é o rei? Então as mulheres deviam se vestir como filhas de Deus. Será que as pessoas estão vendo nosso comportamento como filhos do rei? Será que as pessoas estão vendo as nossas atitudes como filhos do rei? Rapaz,
Oh, que coisa! Qualquer homem que permitir que a sua esposa use shorts e fume cigarros, eu tenho opinião quanto à sua masculinidade. Será que ele é masculino mesmo? Qualquer homem que permitir que sua esposa use shorts e fume cigarros, eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Isso é correto. Essa questão da mulher fumar, o irmão Branham chegou a dizer assim, que ele preferia ver a esposa dele caída na sarjeta, bêbada, do que ela fumando um cigarro. Estranho isso, não é? Muito estranho. Agora, uma mulher vestir shorts, fumar cigarros, o irmão Branham disse que ele tinha suas dúvidas quanto à masculinidade daquele marido. Isto é correto. Ele tem que ser o cabeça da casa. Ele tem que ser o cabeça da casa. Isto mostra quem é que manda por ali. Ouvi uma mensagem do pastor Edmilson, ele pregando. Ele disse assim, eles estão mudando a Bíblia. Eu dei uma Bíblia King James para ele, atualizada. Eu não tinha lido a Bíblia, porque se eu tivesse lido ela, eu não tinha dado. Então, eles mudaram completamente o sentido lá de quando Deus criou a mulher para o homem. Na Bíblia King James atualizada, se você tem uma, deixa guardada lá, você não vai queimar, porque custou seu dinheiro, mas deixa ela guardada lá. Ela foi completamente mudada com a era moderna, acompanhando a era moderna. Aí ele diz assim, eles vão mudar tudo. Eles vão lá quando vai ler lá Efésios 5, 22, vós maridos, amai vós mulheres, sede sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. Eles vão mudar e vão dizer assim, ó, vós maridos, sede sujeita a vossas mulheres. Vós, maridos, obedecei às vossas mulheres. Se o tempo demorar, eles vão fazer isso mesmo. Vós, pais, sede obediente aos vossos filhos, para que seus dias sejam acrescentados e vocês vejam a desgraça que virá sobre eles. Ele fala desse jeito. Porque a promessa dos filhos ser obedientes aos pais para que seus dias sejam aumentados, eles se vá bem e tudo. Mas não é o direito da mulher, o direito do homem, tudo. Meio coigual. O marido tem que ser o cabeça da casa. Isto mostra quem é que manda por ali. Isso é exatamente certo, sim. O homem não é julgado pela musculatura, pelo corpão que ele tem. Os animais é que são. Animais, quanto maior é, mais temido é, né? O homem é julgado pelo caráter. Agora, parece que a chicotada virou mais para o lado dos homens agora, né? Ele falou assim, vocês esperam um pouquinho e vai chegar. Parece que o negócio virou agora. O homem não é julgado pela sua musculatura. Os animais é que são. O homem é julgado pelo caráter. Eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de um homem se arrancam o bebê dos braços de sua mãe e a violam. Isto não é um homem, isto é um animal irracional.
homem é o caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E quanto mais belo o homem é, menos gramatura de homem ele tem nele. Quanto mais belo, o homem devia ser satisfeito de ser feio. Porque às vezes assim ele teria mais gramas de homem nele. Está aí, ó. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Talvez um pequeno sujeitinho de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossas faces dele, mas ele nunca houve ali um caráter como aquele. O caráter do Senhor Jesus Cristo era invejado. É isto que o verdadeiro homem é. Não julgue um homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Meu Deus, meu Deus, é isto que o verdadeiro homem é. Não julgue um homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem, pelo caráter, verdade. Oh, como o Espírito Santo deve se corar quando está diante do Pai, dizendo: sabe de uma coisa, os teus servos estão se enredando. Eles estão começando a dizer que os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. E não precisamos de toda esta gritaria, falar em línguas, dons. Sejamos simplesmente uma igreja. Eles estão enredando. Pessoal, o Espírito Santo chegar lá e falar acerca da igreja. Essa igreja está se enredando. O pastor está sendo amaniatado. Porque para a igreja se enredar, o pastor tem que ser amaniatado primeiro. Um sai aqui, outro sai ali, um tal, mas os verdadeiros vão ficando, enquanto o pastor não for amaniatado. Tomaram toda a glória do poder na igreja e talvez levaram isto para alguma espécie de organização. Isso não tem importância. Isso não tem importância, não. O que tem isso? Conhece a história do papagaio? O papagaio aprendeu a falar só isso. O que tem isso? Não faz mal, não tem importância. Era só o que sabia falar. Às vezes tem pastor que está desse jeito no púlpito. O que tem isso, irmão? Não faz mal, não. Não tem importância, não. E um dia lá ele descuidou e a raposa passou a unha nele. E foi lá para o matagal, lá perto da casa, começou a arrancar as penas dele. E ele está lá. O que tem isso? Não faz mal. Não tem importância. O que tem isso? Não faz mal, não tem importância. O que tem isso, pastor? Não, isso não faz mal, não. Não, eu sei. Eu sei entrar e sair. Eu sei usar isso aqui, isso é uma ferramenta de trabalho e tal. O que tem isso? Não faz mal, não tem importância. A raposa terminou de arrancar as penas dele, ó. Daí a pouco ele não falou mais. Silenciou. Se ele tivesse aprendido, socorro! Socorro! Quem sabe que alguém teria saído
desesperado para acudir ele. Tomaram toda a glória do poder na igreja e talvez levaram isto para alguma espécie de organização. Isso não tem importância. Isso não tem importância. Contanto que a organização permaneça com o poder de Deus. Deus abençoa aquela organização. Essa é a razão pela qual eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal hoje porque eu penso que há mais poder de Deus nela do que há em qualquer organização que eu tenha visto. Mas quando o poder pentecostal deixar a igreja pentecostal, eu irei com ele, eu deixo a igreja pentecostal também. E foi isso que aconteceu quando ele revelou os selos. Aquele organizador de campanha disse: irmão Branham sim vai descer, eu larguei dele. Não foi que o irmão Branham vai descer, não, é que o irmão Branham revelou toda a palavra, ele saiu do irmão Branham para vindicar seu próprio ministério, porque logo depois o irmão Branham morreu de acidente de automóvel. Isso é certo, corretamente. Fique com Deus, fique com Deus. Quando os israelitas seguiram, eles seguiram a coluna de fogo. Todas as vezes que ela parava, eles acampavam bem debaixo dela. Martinho Lutero foi o primeiro a ver o fogo deixar a igreja romana. Martinho Lutero foi o primeiro a ver o fogo deixar a igreja romana. E ele saiu com fogo sob justificação. O justo viverá da fé. Ele construiu sua organização, colocou de um lado todos os seus credos, semeou isto. Uma era, isto é tudo. Nós cremos que esta é luterana. A primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Lutero não podia mover com ela. Por quê? Porque ela já tinha os seus credos estabelecidos, sua igreja estava organizada, tudo estava certo. John Wesley viu isto. Santificação, a segunda obra da graça. Aí você sabe, né? Aqui no quadro das eras, a era de Sardes foi Lutero, a era de Filadélfia foi Wesley, e a era de Laodiceia, irmão Branham. O irmão Branham falou que ele começou com Lutero. Lutero foi que viu a chama deixando a organização católica e ele saiu justo e viverá da fé. Não temos que pagar indulgência e tudo, e tirar a alma do purgatório, essa coisa toda, nós não temos que fazer isso. O justo vai viver da fé. Aí o Wesley veio e disse: olha, está certo, o justo vai viver da fé, mas ele precisa santificar também. Quando Wesley trouxe a mensagem de santificação, os dons espirituais caíram. A maioria de Wesley não aceitou. Aí aqueles que aceitaram o movimento dos dons espirituais saíram. Aí se formou o movimento pentecostal, até que chegou a abertura de toda a palavra. É por isso que o irmão está dizendo assim: ó, o dia, eu sou pentecostal, mas o dia que o fogo sair desse pentecostal, eu vou sair com ele. Nós temos que ter essa inteligência espiritual, essa revelação espiritual. Então veja, ele construiu a sua organização e colocou de um lado todos os seus credos e semeou isto. Uma era, isto é tudo. Nós cremos que esta é a luterana. A primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Lutero não podia mover com ela. Por quê? Porque ele já tinha os seus credos estabelecidos. O problema é esse. Forma uma organização. Nós cremos nisso. Sua igreja estava organizada, tudo está certo. Então João Wesley viu isso, santificação, a segunda obra da graça, e ele foi após aquilo. E esse é o parágrafo 72. Às vezes
porque eu voltei atrás e você perdeu, igual 72. E ele incendiou o mundo, John Wesley. Trouxe a justificação para a Inglaterra, a América, todos os grandes homens. Um dos grandes reavivamentos que já tivemos foi o reavivamento wesleyano, nomeando entre nós um dos maiores que já tivemos. Mas eles fizeram, eles fizeram isto, que eles descobriram a santificação. Eles construíram suas organizações com isto, pegaram suas opiniões próprias. Nós metodistas cremos nisto, nisto. Você viu? Formam um dogma metodista e encerram suas doutrinas com um período. Isto é o que cremos. O anjo do Senhor se moveu. Ele não fica parado lá num sistema organizado. O irmão Branham diz que o dia que a igreja denominar, ela morre. O dia que a igreja denominar, ela morre. Vamos escutar o Benjamin um pouquinho? Benjamin? Aí, vamos escutar ele um pouquinho. Benjamin, estou falando com você, Benjamin. Uai, o que é isso? Por que você está fazendo assim? Olha, fica bonitinho aí, quem está quietinho. Interceda por ele no seu coração aí. Isso ajuda os pais, ajuda a própria criança. Às vezes a criança está sendo atormentada por um espírito que quer desviar a atenção do pai, da mãe, perturbar, e é uma intercessão, principalmente das mães, dos pais, que ajuda isso. É uma fase que a criança passa, nós temos que ter paciência com eles. Você precisa ter paciência, os irmãos que sentam perto precisam ter paciência. Não é culpa do pai e da mãe, não. É uma fase que eles passam. Vocês lembram tanto que essa mocinha aqui que dava trabalho na igreja? E não passou, né, irmão Deone? Não passou a fase? Hoje ela já é uma damazinha bem formada. Então é isso que nós precisamos entender. Amém? Muito bem. Está diante de Deus. Então o anjo do Senhor se moveu. Bem, os metodistas não puderam ir com isto. Não, o anjo do Senhor moveu, os metodistas ficou para trás. Os pentecostais viram isto. O batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons. Lá foram eles com a força que tinham para ir, deixaram os metodistas bem na sombra. Os pentecostais, os peregrinos da santidade, os nazarenos e outros que não quiseram seguir, foram em frente com isto. E quando... A primeira coisa que você sabe, agora, o que aconteceu com os pentecostais? Construíram para si um clubezinho. Mas a coluna de fogo moveu-se dali. Vamos segui-la. Tomemos nossas igrejas. Você viu aqui ele falando assim, ó? A coluna de fogo seguiu, mas a coluna de fogo moveu-se dali, porque eles tornou um clubezinho. Na mensagem de nomes blasfemos, o irmão Branham diz, é uma loja assembleiana, é uma loja batista, é uma loja metodista. Não é igreja, não. Igreja é os chamados fora. Então eles tornaram isso. Mas a coluna de fogo seguiu em frente. Ela moveu-se dali, ela não ficou lá. Então vamos segui-la. Tomemos nossas igrejas, tomemos nossos irmãos, tomemos os luteranos, os batistas, os metodistas, os pentecostais. Como eu disse, não é uma organização.
Pentecostes é uma experiência. Eu era um batista e eu recebi a bênção pentecostal. Há metodistas, luteranos, de todas as classes aqui que estão recebendo o Espírito Santo, católicos, judeus, infiéis, qualquer coisa que vier e crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo na plenitude do seu poder, Ele é o tutor da igreja. E Ele é quem é. Deixa o Espírito Santo habitar na igreja e atuar. É aí quando você tem as verdadeiras reuniões. Ouçam seu pastor, deixe-o. Veja se o diabo não pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus. Ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isto assim: ele te fará se tornar um fanático. Se você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos, para se ter, do que ser um fanático. Todos os céus pentecostais estão cheios disto. Porém, ouçam ao seu pastor, um homem enviado de Deus, um mestre, que se colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E observe a ele permanecerá franca e exatamente com a palavra, exatamente o que a palavra diz, ele permanecerá exatamente com isto. E Deus abençoará aquela palavra, não me importa onde ele esteja, ele abençoará isto, porque ele prometeu que eu faria, isto é certo, ele ficará. Você permanece correto na palavra, e aquela palavra é vida, e cada vez que você recebe a palavra, você recebe a vida. Amém, glória a Deus. Tome isto com o seu coração, creia nisto com a sua própria possessão. Cada promessa é sua, Deus te deu um talão de cheque quando você recebeu o Espírito Santo com o nome de Jesus escrito embaixo dele. Pois seja o que for que você desejar, está você com medo de preenchê-lo? Peça o que você desejar em meu nome, Deus te dará isto. Eu gosto disto. Que coisa! Lá de pé, simplesmente com fé inadulterada. Peça e creia, e isto acontecerá. Esta é a maneira para fazê-lo. Amém. Pastor Abraão, glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graça, Jesus. A igreja foi abençoada pela tua palavra. O Senhor falou com a criança, falou com os jovens, falou com os anciãos, falou com toda a igreja nesta manhã. Sela isso no coração de cada um, que nós possamos voltar para os nossos lares, como aqueles 2 discípulos de Emaú, remoendo a sua palavra nos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a cada um, de volta para o seu lar, que o anjo do Senhor acampa ao redor de toda a igreja do Senhor. Continue abençoando o nosso pastor Ivaldo e todo o seu ministério e sua família. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe mais um outro, e até às 6 horas da tarde, né? O culto de bênção com todos vocês. Amém.